Eu cumprimento a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Segundo domingo de dezembro é comemorado o Dia da Bíblia. Por isso, hoje eu quero compartilhar com vocês o tema Bíblia, âncora da verdade. Mateus capítulo de número 24, versículo de número 35, nós lemos assim: O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. E no Evangelho de João, capítulo de número 17, versículo de número 17, nós lemos: Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Hoje em dia, algumas pessoas ainda têm sérias restrições à Bíblia Sagrada. O Brasil, dos mais de 200 milhões de habitantes, onde as pesquisas mais otimistas nos dão 30% de evangélicos, incluindo várias seitas no mesmo bolo, onde os deuses do poder, do dinheiro e do sexo são cultuados em horário nobre na televisão, numa sociedade em que Paulo Coelho, que fez o seu curso de bruxaria na Inglaterra, é livro de cabeceira, e Mônica Bonfiglio, que apresenta uma visão equivocada de anjos em Anjos Cabalísticos, vendeu mais de 6 milhões de títulos, numa sociedade onde a filósofa Simone de Beauvoir, que apresentou uma visão deturpada de família há quase 100 anos atrás, ainda é assunto de debates em universidades. E artistas pervertidos são modelos na educação infantil. Falar que lê a Bíblia Sagrada significa dizer que é atrasado. Andar com o exemplar da Bíblia debaixo do braço e dizer que tem a sua vida regida, guiada e dirigida por este livro milenar soa mal para a maioria em nossa sociedade. A Bíblia Sagrada, para a maioria das pessoas em nossa sociedade, é um livro careta, brega, ultrapassado, de lendas e histórias fantasiosas, sem o menor sentido para o homem atual. Somente os mais religiosos leem a Bíblia Sagrada. A maioria dos universitários atuais jamais leu a Bíblia Sagrada. Afinal de contas, o que é a Bíblia Sagrada? Que livro é esse, responsável pela transformação de diversas culturas e sociedades? O maior pensamento de vida. O primeiro livro impresso. Que livro é esse? O que há de tão especial nesse livro que quando alguém conhece a Jesus, começa a amá-lo? Que há de tão especial nesse livro que já conseguiu fechar bares, casa de prostituição, acabar com pontos de drogas e transformar vidas ao redor do mundo? Que livro é esse? A Bíblia não é um livro só. É uma verdadeira biblioteca, pois a palavra Bíblia vem de biblos, que significa livros. Escrita por cerca de 40 homens, inspirados por Deus, a Bíblia Sagrada cobre um período de mais ou menos 1.600 anos. Esses diversos autores não se conheciam. Eles possuíam instruções variadas. Moisés foi preparado nas universidades do Egito para reinar. Josué cresceu no regime de escravidão e foi chefe militar. Lucas era médico. Marcos, pescador. Mateus, coletor de impostos. Paulo era um rabino. Amós era boiadeiro. A Bíblia foi escrita nas circunstâncias mais diversas possíveis. Os 5 livros da lei foram escritos quando Moisés estava errante no deserto. Jeremias escreveu seu livro preso em um calabouço. Paulo escreveu algumas de suas cartas preso em Roma. Portanto, a Bíblia Sagrada não foi escrita dentro de um colégio apostólico, dentro de um seminário ou mosteiro, mas foi escrita nas circunstâncias mais diversas possíveis. A Bíblia foi escrita em 3 idiomas: hebraico, grego e aramaico. A Bíblia por si só já é um milagre. A Bíblia levou cerca de 1.600 anos para ser escrita
E no final desses 1600 anos, quando ela foi reunida em um só volume, deparou-se com um dos maiores milagres da face da Terra. De Gênesis a Apocalipse, o tema da Bíblia era um só. Como se esses autores nem se conheciam? O Espírito Santo de Deus tinha inspirado, direta e pessoalmente, todos os autores da Bíblia Sagrada. A mensagem da Bíblia Sagrada pode ser resumida em apenas 3 palavras: criação, degeneração e regeneração. A Bíblia é a história da criação do mundo, da criação do homem. A Bíblia é a história da degeneração do mundo através da queda do homem e, consequentemente, de toda a criação. A Bíblia é a história da regeneração, da transformação do mundo pelo poder da palavra de Deus. A Bíblia é um livro de mensagens. Ela relata a história do povo judeu, como esse povo viveu aqui na Terra e como Deus interviu na história desse povo para que, através da história desse povo, nós soubéssemos quem é Deus, quais os seus métodos de ação e como ele intervém em nossas vidas. O Deus da Bíblia não deu as costas para o pecador caído. Pelo contrário, ele ensina os passos da reconciliação. Vivemos em uma sociedade rodeada de religiões, e cada religião tem o seu livro sagrado. Os espíritas têm o Espiritismo segundo Allan Kardec. O islamismo tem o Alcorão. O hinduísmo tem o livro dos Vedas. O budismo tem o ensinamento de Buda. Toda grande religião tem o seu livro sagrado. E alguém conhecedor da história e das religiões pode nos perguntar o seguinte: qual é a diferença entre a Bíblia Sagrada e os demais livros sagrados? Porque os evangélicos dizem ser a Bíblia Sagrada o livro mais importante. Mas os budistas diriam não, é o livro de Buda. Os muçulmanos diriam não, é o Alcorão. Os hinduístas diriam não, é o livro dos Vedas. A Bíblia Sagrada, Palavra de Deus, não seria apenas mais um livro religioso? Eu quero lhes dizer que a Bíblia Sagrada é um livro único. Embora existam centenas de livros religiosos, em alguns pontos a Bíblia anda só. Ela é única. Você sabe quais os pontos onde a Bíblia anda só? Em primeiro lugar, a Bíblia é o único livro que tem valor histórico. Nenhum outro livro sagrado pode ser lido, estudado e apontado como referência em uma classe de história universal em nenhuma universidade do mundo. Enquanto a Bíblia Sagrada é precisa nas datas. A Bíblia fala nomes de reis, de impérios que se levantaram e caíram milhares de anos antes de Cristo. A Bíblia fala de sistemas políticos, de leis e métodos de higiene, enquanto outros livros estão tratando de fábulas. No livro de Buda, as cobras falam normalmente, os elefantes sorriem, os corvos conversam e brigam entre si, enquanto a Bíblia Sagrada é o único livro que tem valor histórico. Se você lê a Bíblia Sagrada, fica conhecendo a história universal. Mas se você lê o livro dos Vedas, você fica conhecendo só mitologias, fábulas, porque Krishna nunca viveu aqui na Terra e ninguém sabe onde ele viveu. Mas se você lê a Bíblia Sagrada, verá que Jesus é o Deus que se fez carne, andou pelas ruas da Palestina, conversou com as pessoas, elas ouviram a sua voz, foram curadas e libertas por ele. Esses escritos foram passados de homem para homem, de mulher para mulher, e chegaram até os nossos dias como a autêntica Palavra de Deus. Em segundo lugar, a Bíblia é um livro único por causa de suas profecias. Quando Maomé nasceu, não havia uma única profecia que falasse sobre ele. Quando Jesus nasceu, haviam mais de 300 profecias ao seu respeito. 750 anos antes de Jesus nascer, o profeta Isaías
já dizia essas palavras: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. 750 anos depois, os evangelistas Mateus e Lucas narraram o cumprimento dessa profecia com exatidão. Foi profetizado que ele seria da descendência de Davi, foi profetizado o tempo de sua vida, foi predito que ele seria chamado Emanuel, Deus conosco. Profeta Miqueias profetizou que ele nasceria em Belém de Judá. Ele morava em Nazaré e nas vésperas do seu nascimento teve que ir a Belém para cumprir o decreto de César Augusto e lá Jesus nasceu. Foi profetizado que ele seria perseguido, que ele seria precedido por João Batista e até a sua vinda ao templo foi profetizada. Foi profetizado que ele seria rejeitado por seus irmãos, odiado pelos judeus, sua morte, ressurreição, ascensão e a eternidade do seu reino. Meus queridos irmãos, quando Jesus nasceu, já haviam mais de 300 profecias a respeito de seu nascimento, vida e ministério. Se fôssemos mencionar aqui as profecias do Pai, do próprio Filho e do Espírito Santo, não teríamos tempo para enumerar e descrever todas as profecias da Bíblia Sagrada. Meus irmãos, a Bíblia Sagrada é um livro único por causa das suas profecias. Não há nenhum outro livro que tenha profecias como este. Você diz, Pastor Carlos, e as profecias de Nostradamus? Sabe, meus irmãos, às vezes eu tenho vontade de rir com as profecias de Nostradamus. Na época do Papa João Paulo II, alguns anos atrás, existia uma profecia que o Papa seria assassinado na França. Ele faria uma visita à França e, por mais que tentassem protegê-lo, ali ele seria assassinado. João Paulo II foi na França, andou por lá, falou com as pessoas e nada aconteceu com ele. Alguns ainda se lembram da profecia do fim do mundo no ano 2000, que deixou o mundo em pânico. Algumas pessoas ficaram anos e anos fazendo construções subterrâneas, estocando alimentos para se livrar da catástrofe anunciada por Nostradamus, que a televisão do ano 2000 chamou de bug do milênio. E todos nós estamos aqui para contar a história. A Bíblia diz que se o profeta profetizar e não se cumprir o que ele diz, esse profeta é mentiroso. Mas eu lhe garanto, no poder do Espírito Santo, que nenhuma profecia deste livro jamais caiu ou cairá por terra, porque a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. E o Deus que escreveu este livro diz: eu cuido da minha palavra, para que ela cumpra aquilo que me apraz. Você diz, Pastor Carlos, qual é a diferença entre a Bíblia Sagrada e os demais livros religiosos? Em terceiro lugar, a Bíblia é a história da vitória de Cristo. Este livro transforma dogmas, teorias e teologias em uma pessoa que é amada, servida e reverenciada, que é a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia é a história de Jesus, como ele salva e transforma o pecador. Cristo vive nas páginas da Bíblia Sagrada, por isso este livro é único. A Bíblia está escrita com o sangue de Cristo. Jesus não é simplesmente uma manifestação, como ensinam os budistas, sobre Buda. Ele é uma pessoa, esteve aqui na Terra. Ele fala conosco e nós falamos com ele. Atende às nossas orações, cura os enfermos, levanta o caído, consola o aflito e oprimido na alma. O que nós seguimos não são dogmas nem teorias. Estamos seguindo o grande líder, o grande general, a manifestação perfeita do verdadeiro Deus. O Verbo que se fez carne e que disse aos seus discípulos: todo o poder me foi dado nos céus e na terra.
É Ele quem nos segura pelas mãos na nossa caminhada. Jesus é o único que perdoa pecados. Nenhum outro líder tem poder para perdoar pecados como Jesus teve e sempre terá. O mundo já conheceu líderes espetaculares. Líderes que fizeram maravilhas e impressionaram a sua geração. Líderes que empolgaram multidões com a sua capacidade de oratória. Mas Jesus Cristo é o único que tem poder para perdoar pecados. O centro da mensagem do Evangelho é: nós éramos perdidos, pecadores, condenados ao inferno, mas Jesus Cristo teve misericórdia da minha e da sua vida. Fomos resgatados da morte e hoje temos vida eterna em Cristo Jesus, o Senhor. Dizem que certo homem caiu dentro de um buraco cheio de lama. Estava afundando na lama cada vez mais, quase morrendo afogado. Quando a lama já estava acima da cintura, ele viu passar um homem idoso na beira do buraco. E ele perguntou: qual é o seu nome? O homem que estava passando na beira do buraco respondeu: eu sou Buda, fundador do budismo. Ele disse: ajuda-me a sair desse buraco. E Buda respondeu: se tu tivesses seguido os meus ensinamentos, tu não estarias nesse buraco. É necessário que tu morras e em outra encarnação, talvez como um animal, tu pagues os teus pecados. Só assim sairás desse buraco. Deu as costas e foi embora. O homem continuou se batendo e afundando cada vez mais. Passou outro homem e ele perguntou: como é o seu nome? Meu nome é Krishna. Eu sou fundador do hinduísmo. Ele disse: me ajuda. E Krishna respondeu: se tu negares o seu próprio corpo, sofreres a aflição desse buraco e mortificares a sua própria carne, só então sairá. E ele disse: mas como, se eu estou morrendo? O fundador do hinduísmo respondeu: então eu não posso lhe ajudar, e foi embora. Passou outro homem e ele perguntou: qual é o seu nome? Ele respondeu: Allan Kardec, fundador do espiritismo. Tire-me daqui, disse o homem dentro do buraco. E Allan Kardec respondeu: essa é a lei do karma. Só depois de muitas reencarnações poderá sair. O homem continuou afundando cada vez mais, a lama já estava no pescoço, a esperança já estava terminando, quando passou outro homem na beira daquele buraco. Ele se bateu para ver quem era. Quando ele conseguiu ver, o rosto desse homem brilhava mais do que o sol. Ele nem conseguia contemplar o rosto desse homem por causa do brilho dessa luz. O seu cabelo era mais branco do que a alva lã. Havia uma doçura no seu falar e uma gentileza no seu olhar. Os seus passos eram tão firmes que pareciam que os seus pés eram de bronze. O homem de dentro do buraco perguntou: quem é você? Ele disse: eu sou Jesus, o Filho do Deus Altíssimo. O homem disse: eu estou morrendo, me tire desse buraco. E Jesus desceu naquele buraco, segurou o homem pela mão e o tirou dali. Ninguém, além de Jesus, tem poder para perdoar pecados. Nós éramos perdidos, distantes de Deus, batemos de religião em religião e não tivemos a nossa necessidade espiritual satisfeita. Só no dia em que conhecemos a Jesus como o único e suficiente Salvador, a nossa sede e fome espiritual foram saciadas. E eu lhe digo nesta hora, na autoridade do poder do Espírito Santo, que qualquer que seja esse buraco que você caiu, qualquer que seja o lamaçal que você está mergulhado, Jesus Cristo é o único que pode descer nesse buraco, tirar você desse lamaçal e lhe dar vida e vida com abundância. Só Ele tem poder. É por isso que Ele nos deixou a sua palavra, para nos colocar em contato direto com Ele. Em quarto lugar, Jesus é o único que morreu e ressuscitou.
César, o Todo-Poderoso de Roma, nos dias de Cristo, morreu e apodreceu na sepultura. Herodes, o sanguinário dos inocentes de Belém, há muito tempo não é mais temido. A sua espada manchada com sangue dos indefesos, há muito tempo não é mais espada. Se você for ao principal templo budista no Oriente Médio, eles terão orgulho em lhe mostrar os restos mortais de Buda, fundador do budismo, que hoje se resume a uma pequena urna. Se você for à mesquita da cidade de Meca, cidade santa dos muçulmanos, eles terão alegria em lhe dizer que debaixo daquele luxuoso templo sagrado repousam os restos mortais de Maomé, principal coluna do islamismo. Mas se você for à cidade de Jerusalém, nos arredores da cidade há um túmulo que está vazio. E se você insistir em procurar os restos mortais de Cristo, é possível que um anjo apareça a você, como apareceu para algumas mulheres há mais de 2000 anos atrás, e lhe diga: o que você está procurando aí? Há mais de 2000 anos, o dono desse túmulo não está mais aqui. Ressuscitou e vive para todo sempre. As vidas transformadas por Jesus ao redor do mundo é a maior prova que ele está vivo. As vitórias que temos no cristianismo é a prova que o nosso Cristo vai conosco até a consumação dos séculos. Você pode ler A Bruxa de Portobello, de Paulo Coelho. Você pode ler o Alcorão, livro sagrado dos muçulmanos. Você pode ler o Espiritismo segundo Allan Kardec, que esses livros não acrescentarão absolutamente nada em sua vida. Mas no dia que você se alimentar das palavras preciosas desse livro, se você está cansado e abatido, receberá um novo impulso. Se você está com fome e sede espiritual, encontrará o verdadeiro alimento, porque a Bíblia Sagrada satisfaz a sua alma. Se você está em trevas e não sabe para onde vai, encontrará o verdadeiro caminho, porque lâmpada para os nossos pés é a palavra do Senhor, e luz para o nosso caminho. Qual é a sua necessidade? Procure satisfação para a sua necessidade neste livro, a Palavra de Deus. Deixe que a Palavra de Deus seja o diferencial na sua vida cristã. Porque no dia que você crer na Bíblia, a Palavra de Deus, se rendendo ao Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, naquele dia você terá encontrado o tesouro mais valioso que existe. Se você nunca tomou essa decisão, ou se um dia tomou e tem negligenciado, hoje está distante de Deus e da sua palavra, eu oro para que a palavra de Deus possa produzir em você a única alegria que só Jesus pode dar. Eu não sei como está a sua vida, nem o espaço que Jesus e a sua palavra ocupam no seu coração. Mas eu oro para que a palavra de Deus seja a prioridade número 1 na sua vida. Que Deus lhe abençoe em nome de Jesus, para que a sua vida seja de acordo com a palavra de Deus.